O som do telefone vibrando no bolso do avental era como um alarme de incêndio no coração de Cristina. Era o número da escola. O seu estômago gelou. Com um sorriso treinado nos lábios, ela terminou de servir uma taça de vinho caro para uma mulher que nem sequer levantou o olhar do telemóvel para agradecer. Com licença, ela murmurou, afastando-se da mesa barulhenta e correndo para a pequena área de serviço, escondida atrás de uma porta de batente. O cheiro de lixívia e comida gordurosa contrastava com o perfume de luxo do salão principal. Ela atendeu a chamada, o coração a martelar contra as costelas. Alô? Cristina Mendes a falar. A voz da coordenadora era simpática, mas as palavras eram facas afiadas. Senhora Mendes, estou a ligar por causa do Leonardo. Ele está com febre alta. Eu. Meu filho. Meu pequeno. A imagem do rosto do seu filho de 6 anos, pálido e com os olhos brilhantes de febre, surgiu na sua mente. A necessidade de correr para ele, de o abraçar e sentir a sua testa era uma força física, quase a derrubando. E seria melhor se a senhora o pudesse vir buscar. Cris fechou os olhos com força, uma mão a pressionar a testa. Eu estou no meio do meu turno. Não posso sair agora. Não tem ninguém que possa ficar com ele até eu chegar? A pergunta soava desesperada, patética aos seus próprios ouvidos. Ele está a chamar pela mãe, Senhora Mendes. Cada palavra era mais um prego no seu caixão de culpa. Eu vou dar um jeito. Eu juro. Dê-lhe um antitérmico, por favor. Eu vou assim que puder. Ela desligou, sentindo as lágrimas a quererem queimar-lhe os olhos. Engoliu-as, chorar era um luxo que ela não podia pagar. Respirou fundo 1, 2, 3 vezes. Recompôs o rosto numa máscara de serenidade profissional e empurrou a porta de volta para o salão. O ruído atingiu-a de novo, risos altos, o tilintar de talheres de prata, conversas sobre viagens a Paris e o preço das ações. Um universo à parte do seu, onde uma febre de criança era uma crise logística e financeira. A sua mesa de maior movimento, a número 7, estava particularmente animada. Um grupo de 4 homens e 2 mulheres, todos vestidos com roupas que valiam mais do que o seu aluguer. Um deles, o mais barulhento, estalou os dedos no ar para chamar a sua atenção. Cris sentiu uma pontada de raiva, mas enterrou-a sob o sorriso de empregada de mesa. Pois não? Mais uma rodada deste champanhe, ele disse, sem olhar. E traga mais daquelas ostras. Rápido. Ela apenas acenou com a cabeça. Enquanto se afastava, ouviu um deles comentar, ela até que é bonita para uma garçonete. Uma das mulheres riu. Cris ignorou. Ela era perita em ignorar. Era uma armadura que tinha construído ao longo dos anos. Ela só precisava de sobreviver a mais 3 horas. 3 horas até poder correr para o seu filho. A sua mente estava numa contagem regressiva, cada minuto uma tortura. Ela serviu o champanhe, as ostras, mais pratos que ela nunca poderia provar. O grupo continuava a beber e a rir, alheio ao mundo. Numa das pontas da mesa, um dos homens permanecia mais silencioso. Ele tinha uns olhos castanhos e pensativos, e Cris notou que ele olhava de vez em quando, não com a arrogância dos outros, mas com uma espécie de curiosidade. Era Caio. Ela só sabia o nome porque o seu amigo barulhento tinha gritado várias vezes. Ele parecia deslocado, um observador silencioso no meio do seu próprio circo. Finalmente, o grupo começou a levantar-se. O homem barulhento atirou algumas notas de R$ 100 na mesa, uma quantia que mal cobria as bebidas, e disse, fique com o troco, querida. Eles saíram a rir, deixando para trás uma confusão de pratos e guardanapos manchados de batom. Cris aproximou-se, o coração ainda a pensar em Léo, e começou a limpar. Foi então que viu a conta, discretamente colocada debaixo de um prato. Eles não a tinham pago. Tinham pago apenas uma fração do consumo. Faltavam quase R$ 2.000. O pânico, que ela tinha mantido à distância, voltou com força total. Ela levou a conta ao seu gerente, o Sr. Alves, um homem com um bigode fino e sem paciência para problemas.
Ele olhou para a conta e depois para ela, os olhos frios. Mesa 7. A sua mesa, Cristina. Mas, Sr. Alves, eles saíram. E você não verificou o pagamento. A política da casa é clara. A responsabilidade é sua. 2.000 reais. Isso era mais do que o seu salário mensal. Era o dinheiro do aluguer, da comida, da escola do Léo. O ar fugiu dos seus pulmões. Ela sentiu-se tonta. Como? Como é que ela iria pagar aquilo? A febre do Léo, a conta por pagar, o universo parecia estar a conspirar para a esmagar. Eu não tenho esse dinheiro, ela gaguejou, a voz a tremer pela primeira vez naquela noite. Então sugiro que comece a pensar numa solução, disse ele, virando-lhe as costas. Cristina ficou ali, no meio do restaurante barulhento, sentindo-se completamente invisível e esmagada. As lágrimas que ela tinha segurado finalmente escaparam, uma a uma, silenciosas e amargas. Ela voltou para a mesa 7 vazia, o seu corpo a mover-se em piloto automático para terminar a limpeza. Foi então que uma sombra caiu sobre ela. Com licença. Era ele. O homem silencioso. Ei. Ele tinha voltado. Sozinho. Esqueci-me de algo? Perguntou ela, a voz rouca do choro contido, limpando rapidamente o rosto com as costas da mão. Ele parecia genuinamente envergonhado. Sim. Nós. Esquecemo-nos da nossa decência. Ele tirou a carteira. Eu peço imensa desculpa pelo comportamento dos meus convidados. E por isto. Ele olhou para a conta na mão dela. Quanto foi? Cris ficou em silêncio por um momento, desconfiada. O meu gerente disse que já foi resolvido. Era uma mentira fraca, um último resquício de orgulho. Caio olhou-a nos olhos, e pela primeira vez, ela sentiu-se vista. Por favor. Não me faça sentir pior do que já me sinto. Eu insisto. Hesitante, ela entregou-lhe a conta. Ele nem sequer pestanejou. Tirou um cartão de crédito preto, pagou o valor total e, em seguida, pegou em várias notas de 200 reais e colocou-as discretamente debaixo de um copo. Uma gorjeta que era quase um salário. Isto é demasiado, disse Cris, chocada. Eu não posso aceitar. Pode, sim, disse ele suavemente. É o mínimo que posso fazer. Ele fez uma pausa, o seu olhar fixo no dela. Eu ouvi o seu telefonema antes. Sobre o seu filho. O corpo de Cris ficou tenso. A sua vida privada, exposta. Ele pareceu perceber o seu desconforto e recuou um passo. Desculpe. Eu não queria ser intrometido. Ele tirou um pequeno cartão do bolso do casaco. Era um cartão de visita simples, com um nome e um número. Se precisar de algo, qualquer coisa para o seu filho, não hesite em me ligar. Vendo a hesitação no rosto dela, ele acrescentou rapidamente, não como caridade, mas como um pedido de desculpas. Ele colocou o cartão na mesa e, com um último olhar de desculpa, virou-se e foi embora, desaparecendo na noite de São Paulo. Cristina ficou parada, a olhar para o pequeno retângulo de papel branco. Caio Alcântara. O nome parecia caro, pesado. A sua mente era um turbilhão. A raiva, o alívio, a humilhação e algo mais, uma minúscula e perigosa faísca de curiosidade. A mão dela tremeu ao pegar no cartão, sentindo o seu peso, o peso de uma promessa ou, talvez, de um novo tipo de problema. O silêncio do seu apartamento na cobertura era ensurdecedor. Caio Alcântara estava de pé em frente a uma janela que ia do chão ao teto, observando as luzes de São Paulo espalharem-se abaixo dele como um tapete de diamantes partidos. A cidade parecia viva, pulsante, cheia de histórias. E a sua vida parecia o completo oposto, estéril, previsível, silenciosa. O champanhe caro da noite anterior ainda deixava um gosto amargo na sua boca, um gosto vazio. Ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Cristina.
A forma como ela se mantinha direita, mesmo quando seu amigo idiota, Felipe, estalava os dedos. A dignidade no seu olhar, uma muralha silenciosa contra a arrogância deles. E, acima de tudo, a forma como a sua máscara profissional se partiu por um segundo quando ele a viu atender aquele telefonema, a sua expressão a transformar-se em por angústia materna. Naquele momento, naquele restaurante barulhento, ele tinha visto algo real. Algo que faltava desesperadamente na sua própria vida, preenchida com reuniões de conselho, jantares de negócios e sorrisos falsos. Ele era o herdeiro do Império Alcântara, uma das maiores construtoras do país, mas sentia-se mais como um acessório bem vestido do que como um homem. O seu telemóvel tocou, o nome Beatriz Alcântara a brilhar no ecrã. A sua mãe. Ele suspirou e atendeu, já a saber o que esperar. Caio, querido. Não te esqueças do jantar hoje à noite. Os Vasconcelos vêm cá. É importante que estejas presente e charmoso. A voz dela era seda e aço, como sempre. Mãe, eu tenho trabalho, mentiu ele. O teu trabalho é a família. E os Vasconcelos são cruciais para o novo projeto do litoral. Não me desapontes. Não era um pedido, era uma ordem embrulhada em afeto maternal. Estarei lá, respondeu ele, a resignação pesada na sua voz. E, Caio, ser mais parecido com o teu pai. Menos sonhador. A chamada terminou. Ele atirou o telemóvel para o sofá de couro italiano. Menos sonhador. A sua mãe via qualquer coisa que não fosse lucros e contratos como uma fraqueza. A sua breve rebelião, anos antes, quando cancelou o noivado com a filha de um banqueiro, uma união arranjada por Beatriz, tinha-lhe custado caro. Desde então, a sua mãe vigiava cada passo seu, com medo de outro erro de julgamento. Mais tarde, no escritório, a monotonia era esmagadora. Ele estava sentado numa sala de reuniões de vidro, a fingir que ouvia uma apresentação sobre projeções de cimento, mas a sua mente estava noutro lugar. Estava no restaurante, a olhar para o rosto pálido de Cristina. O filho dela estava doente. A ideia incomodava-o, uma pedra no seu sapato de luxo. Foi durante uma pausa para o café que ele ouviu algo que lhe chamou a atenção. Duas assistentes do departamento financeiro estavam a conversar perto da máquina de café. A coitada da Cris Mendes, disse uma. O filho dela, o Léo, foi internado. Parece que é pneumonia. Imagina o custo. Ela trabalha no Aloro, não é? Aquele restaurante chique. O salário mal deve dar para o aluguer, respondeu a outra. Caio sentiu uma onda de frio. Cris Mendes. Pneumonia. O nome e a situação alinharam-se na sua cabeça com uma clareza terrível. Ele aproximou-se das duas mulheres, que se calaram imediatamente, intimidadas pela sua presença. Desculpem, disse ele, tentando soar casual. Onde é que disseram que a criança está internada? No Hospital Público Santa Marta, Sr. Alcântara, respondeu uma delas, nervosa. Ele acenou, a mente a trabalhar rapidamente. Santa Marta era um bom hospital, mas estava sempre sobrelotado, com recursos limitados. A sua família era um dos principais benfeitores do Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores da América Latina. Um telefonema. Era só o que era preciso. Ele voltou para o seu escritório, fechou a porta e pegou no telefone. Não ligou para o diretor do hospital. Ligou diretamente para Dr. Almeida, o chefe de pediatria e um velho amigo da família. Não deu o seu nome. Descreveu a situação como vinda de uma fundação anónima que a empresa da sua família apoiava. Falou de uma mãe solteira, um menino de 6 anos chamado Leonardo Mendes no Hospital Santa Marta. Pediu a transferência e que todos os custos, absolutamente todos, fossem cobertos pela conta da fundação. Considere feito, Caio, disse Dr. Almeida. É um gesto nobre. Caio desligou-se, sentindo-se um impostor. Não era nobre. Era necessário. Ele não sabia porquê, mas a ideia de Cristina lutar sozinha contra aquilo era insuportável.
Era uma forma de silenciar a sua própria consciência, de se desculpar mais uma vez pela noite anterior. Ele disse a si mesmo que era só isso. No final do dia, a caminho do terrível jantar com os Vasconcelos, o seu telemóvel pessoal tocou. Um número desconhecido. Ele hesitou, depois atendeu. Estou? Houve um silêncio do outro lado, apenas uma respiração trêmula. E depois, uma voz que ele reconheceu instantaneamente. Uma voz cheia de uma mistura de gratidão e fúria. Senhor Alcântara? Era ela. Cristina. Sim, respondeu ele, o seu próprio coração a acelerar. O meu filho, ele foi transferido para o sírio-libanês. Disseram que um benfeitor anónimo pagou por tudo. A voz dela estava tensa. Eu sei que foi você. Caio não disse nada. O que poderia dizer? Eu não sou um projeto de caridade, Sr. Alcântara, continuou ela, a sua voz a ganhar força, o orgulho a lutar contra o alívio. Eu aprecio mais do que imagina. Mas eu não posso aceitar isto. Eu preciso de o ver. Preciso de lhe devolver este dinheiro. Ele podia ouvir o conflito dentro dela. A necessidade de agradecer e a necessidade de se defender. E, por alguma razão, ele achou aquilo a coisa mais cativante do mundo. Não precisa de me devolver nada, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Apenas aceite. Não, disse ela, a palavra firme, inabalável. Diga-me onde e quando. Eu não vou ficar em dívida consigo. Ele olhou para as luzes da cidade passar. O jantar com os Vasconcelos pareceu subitamente a última coisa na Terra que ele queria fazer. Ele tomou uma decisão impulsiva, a primeira em muito tempo. Ok, disse ele. Amanhã. Mas com uma condição. Qual? Perguntou ela, desconfiada. Deixe-me pagar-lhe o almoço. E aí pode dar-me o seu sermão sobre caridade e orgulho. Ele sorriu para si mesmo, um sorriso genuíno. Trato feito? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ele podia quase ouvi-la lutar consigo mesma. Finalmente, ela suspirou, um som de rendição relutante. Trato feito. Cristina sentia-se uma fraude. Sentada no banco do passageiro do carro luxuoso de Caio, um Audi silencioso que cheirava a cor e a dinheiro, ela sentia o seu vestido simples, o melhor que tinha, completamente inadequado. Ela tinha passado a manhã inteira a dizer a si mesma que este encontro era um negócio. Uma transação. Ela iria agradecer-lhe formalmente, estabelecer um plano de pagamento impossível e reafirmar a sua independência. Mas Caio tinha outros planos. Em vez de a levar a um restaurante caro para almoçar, onde ela se sentiria ainda mais deslocada, ele parou em frente ao Parque Ibirapuera. Eu pensei que o Léo talvez gostasse de um pouco de ar fresco, disse ele, virando-se para ela com um sorriso que desarmou as suas defesas cuidadosamente construídas. Eu trouxe um piquenique. No banco de trás, Léo, que tinha tido alta naquela manhã e ainda estava um pouco pálido, abriu um sorriso. Piquenique. A sério? Ver a alegria no rosto do seu filho foi como um raio de sol a romper as nuvens da sua desconfiança. Ela olhou para Caio, para a forma genuína como ele sorria para Léo, e sentiu algo derreter dentro de si. Ok, disse ela, a voz mais suave do que pretendia. Um piquenique parece-me bem. As horas seguintes foram surreais. Caio não era o empresário rico e arrogante que ela esperava. Ele era divertido. Empurrou o Léo no baloiço, riu quando perdeu uma corrida para o menino e ouviu com atenção genuína as histórias intermináveis de Léo sobre dinossauros. Ele não a tratou como um projeto de caridade, mas como uma igual. Ele perguntou sobre os seus sonhos, sobre a vida que ela queria ter antes, bem, antes de tudo. Cris encontrou-se a relaxar, a rir. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia apenas como uma mãe solteira a lutar para sobreviver. Sentia-se como Cristina. Uma mulher. Enquanto Léo corria atrás de pombos a uma distância segura, eles sentaram-se na manta. Obrigada, disse ela, desta vez sem a raiva ou o orgulho ferido. Pelo Léo.
Você salvou-nos. Eu não fiz nada, disse ele, o seu olhar sério. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Não, ela abanou a cabeça. A maioria das pessoas nem sequer teria reparado. Você reparou. O ar entre eles mudou, ficou mais denso, carregado de uma eletricidade silenciosa. Ele aproximou-se lentamente, o seu olhar a descer para os lábios dela. O coração de Chris disparou. Era uma loucura. Este homem pertencia a um mundo que a mastigaria e cuspiria. Mas o seu corpo não queria saber da lógica. Ansiava por um toque, por uma conexão. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi suave, hesitante. Um beijo que não pedia nada, apenas oferecia. Chris respondeu, deixando a sua solidão e o seu medo derreterem-se naquele calor por um breve momento. Foi um beijo de pura esperança. Mais tarde, depois de deixar um Léo exausto e feliz em casa com uma vizinha adolescente que Chris pagou para fazer de babysitter, Caio insistiu em levá-la a jantar. Só nós os dois, disse ele. Para celebrar o primeiro dia do resto da sua vida sem dívidas hospitalares. Ela deveria ter dito não. Mas a esperança que o beijo tinha acendido era uma droga poderosa. Ela concordou. Ele levou a um restaurante italiano elegante e discreto nos jardins, um lugar onde as pessoas falavam em sussurros e a luz das velas fazia tudo parecer um sonho. E, por um tempo, foi. Eles conversaram, riram. Caio falou da pressão da sua família, do sentimento de estar preso numa gaiola dourada. Chris falou do seu amor pela pastelaria, do seu sonho de um dia abrir um pequeno café. Ela sentiu-se abaixar a guarda, tijolo por tijolo. Talvez, apenas talvez, isto pudesse ser real. Foi então que o sonho se transformou num pesadelo. Uma mulher alta e impecavelmente vestida entrou no restaurante, acompanhada por dois homens de fato. Ela tinha um cabelo loiro perfeitamente penteado, joias discretas que gritavam riqueza e uma aura de poder que fez com que o chefe de sala corresse para cumprimentar. Chris viu o rosto de Caio ficar tenso. Mãe, ele murmurou quase inaudivelmente. Beatriz Alcântara não se aproximou da mesa deles. Ela não precisava. Permaneceu à distância, a conversar com os seus acompanhantes, mas o seu olhar varreu a mesa deles. Os seus olhos, frios como lascas de gelo, pousaram em Cristina. Não foi um olhar casual. Foi uma avaliação. Uma análise forense que a despiu, a catalogou e a descartou em menos de 5 segundos. O olhar dela passou pelo vestido simples de Chris, pelo seu cabelo que ela mesma tinha arranjado, pelas suas mãos de garçonete. E depois, um leve, quase imperceptível, levantar de uma sobrancelha. Desdém. A mulher não disse uma única palavra, mas a sua mensagem foi tão clara como se a tivesse gritado. Você não pertence aqui. O calor e a magia da noite evaporaram-se instantaneamente, deixando um frio gelado para trás. Chris sentiu-se subitamente exposta, barata, exatamente como se sentia no seu próprio trabalho. O muro que ela tinha começado a derrubar subiu novamente, mais alto e mais forte do que antes. Caio tentou salvar a situação. Não ligues, disse ele, a voz tensa. Ela é complicada. Mas era tarde demais. A ilusão tinha-se quebrado. Ele pertencia àquele mundo, ao mundo de Beatriz Alcântara. E ela não. No dia seguinte, Chris estava a verificar o correio quando viu um envelope grosso e caro no seu caixote do correio. Sem remetente. As suas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro não havia uma carta. Apenas um cheque. Um cheque de 50.000 reais. Uma quantia que mudaria a sua vida. Dobrado com o cheque havia um pequeno cartão com uma caligrafia elegante e implacável. Apenas 6 palavras. Deixe meu filho em paz. Toda pessoa tem um preço. Caio bateu a porta do escritório da sua mãe com uma força que fez um porta-retratos de prata na secretária dela tremer. Beatriz Alcântara levantou o olhar dos papéis que estava a ler, as suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas numa expressão de surpresa calculada. Ei! Que entrada dramática!
Aconteceu alguma coisa? Ele atirou o cheque e o pequeno cartão para cima da mesa de mogno polido. Eles deslizaram pela superfície lisa e pararam bem na frente dela. Isto aconteceu, disse ele, a sua voz baixa e cheia de uma fúria que ele raramente mostrava. Como é que te atreveste? Beatriz olhou para o cheque, depois para o cartão, sem mostrar qualquer sinal de culpa. Eu fiz o que era necessário para proteger-te. E para proteger esta família. Proteger-me? De quê? De uma mulher decente e trabalhadora? De uma mulher que tem mais integridade no seu dedo mindinho do que todas as suas amigas interesseiras juntas? Não sejas ingênuo, retorquiu ela, a sua voz a endurecer. Ela é uma garçonete com um filho. O que é que achas que ela quer de ti? Do herdeiro dos Alcântara? É um esquema tão velho como o tempo. Os teus sentimentos por ela não são reais, são uma fantasia, uma rebelião infantil contra mim. Não, disse Caio, aproximando-se da mesa, o seu corpo tenso. O que eu sinto por ela é a única coisa real que tive em anos. E tu não vais destruir isso com o teu dinheiro e o teu preconceito. Ele pegou no cheque e rasgou ao meio, e depois outra vez. Fica longe dela. Ele saiu da sala, deixando Beatriz sozinha com os pedaços de papel na sua mesa. Pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia estar no controlo. Parecia genuinamente abalada pela intensidade dele. Mais tarde naquele dia, o telemóvel de Caio tocou. Era a sua mãe. A sua voz, no entanto, não era de confronto. Era suave, conciliadora. Caio, querido. Eu estive a pensar no que disseste. Talvez eu tenha sido precipitada. Se esta mulher, Cristina, é tão importante para ti, então eu quero conhecê-la. Adequadamente. Caio ficou desconfiado. Uma mudança tão rápida de atitude não era o estilo da sua mãe. O que é que estás a planear, mãe? Nada. Apenas um jantar. Aqui em casa. No sábado. Só a família. Traz a Cristina. Deixa-me mostrar-te que posso estar errada. A sua voz era a personificação da sinceridade. Por favor, filho. Dá-me uma oportunidade de reparar o meu erro. Relutantemente, ele concordou. Uma parte dele queria acreditar que a sua mãe podia mudar. Ele ligou para Cris, explicou a situação, pediu-lhe para lhe dar uma oportunidade. Cris estava hesitante, o insulto do cheque ainda fresco na sua mente. Mas por Caio, pelo olhar suplicante na sua voz, ela concordou. Sábado à noite chegou como um dia de julgamento. Cris escolheu o vestido mais conservador que tinha. Sentia-se um animal a entrar na jaula de um leão. A mansão dos Alcântara era obscenamente grande, um palácio de mármore e vidro frio. Beatriz recebeu-os à porta com um sorriso caloroso que não chegava aos seus olhos. Cristina, querida. É um prazer finalmente conhecê-la, disse ela, apertando a mão de Cris com dedos frios. O jantar foi uma tortura educada. O pai de Caio, um homem distante e absorto nos seus negócios, mal falou. Beatriz, por outro lado, fez uma série de perguntas a Cris sobre o seu contexto, cada pergunta uma pequena escavação disfarçada de curiosidade. Cris respondeu a tudo com uma dignidade calma, sentindo o olhar de Caio sobre si, solidário. Quando o prato principal foi servido, Beatriz bateu levemente com um garfo no seu copo de cristal, pedindo a atenção de todos. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, começou ela, o seu sorriso largo e predatório, para partilhar uma notícia maravilhosa sobre a empresa. Como sabem, a nossa expansão para o Nordeste é o nosso projeto mais ambicioso até hoje. E um projeto desta magnitude requer uma liderança visionária. Ela fez uma pausa dramática, o seu olhar a passar por Caio antes de se fixar num ponto atrás dele. E é com grande prazer que quero que conheçam o nosso novo diretor de expansão, um homem de visão e talentos excepcionais que nos vai liderar nesta nova era. Ricardo Vargas. Cristina gelou. O nome não podia ser. Era um nome comum. Não podia ser ele.
Era impossível. Um homem alto e de ombros largos, vestido com um fato caro, entrou na sala de jantar vindo de um escritório adjacente. Ele tinha o mesmo cabelo escuro, o mesmo sorriso confiante que assombrava as suas noites. O mesmo olhar que, uma vez, a tinha feito sentir-se a mulher mais especial do mundo, antes de a ter feito sentir-se como se não fosse nada. O ar fugiu dos pulmões de Cristina. O tempo pareceu abrandar. O som dos talheres, as conversas, tudo se desvaneceu num zumbido distante. O homem dos seus piores pesadelos estava ali, a poucos metros de distância, a personificação do medo e do controle que ela tinha lutado tanto para deixar para trás. Ele sorria, um sorriso de sucesso, de poder. O seu olhar varreu a sala e, por um instante, pousou em Cris. Não houve um brilho de reconhecimento. Apenas a avaliação fria de um estranho. Mas ela